Por quê? Quando eu liguei a televisão, TV por assinatura, estava passando um filme chamado Dr. Mesmer, o Feiticeiro, um filme sobre a vida dele. Eu acho que era o canal Texcine. Aí o Alexandre Lobato até ficou de ver quando vai repetir, para gravar até para vocês verem a parte histórica, né, do magnetismo, como o Mesmer começou, é bem fiel mesmo. Tinha lá aquela tina que ele fazia lá, botava os metais, a baqueta. Muito interessante. Eu lembrei, poxa, se eu tivesse pego no início o filme, dava até para gravar. Mas aí o Alexandre ficou de ver quando vai repetir e vai passar para você. E eu tenho uma surpresa para vocês. Qual é a surpresa? Eu estudei o capítulo 5 e é o capítulo 4. Essa é a grande surpresa. Nesse capítulo, só vi aqui. Nesse capítulo, Kardec fala, o Michaelis fala principalmente sobre o pensamento, né? E ele fala aqui, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Está lá no Livro dos Espíritos. E a gente vai vendo que nós somos corpo, perispírito e espírito, né? Uma natureza tripla. E a gente aprende também, lá do Livro dos Espíritos, que o perispírito não está encerrado no corpo como um pássaro numa gaiola. Ele irradia. Por isso da gente poder agir sobre o perispírito. Por isso a gente poder sentir as vibrações. Por isso a gente poder registrar todos os fenômenos ligados à mediunidade. Porque o espírito está irradiando-se através do seu perispírito, não está dentro do corpo. O corpo não é uma caixa onde fica lá dentro o miolinho, o espírito. Não, ele irradia, ele transcende. E essa é a noção básica, né, da gente tratar da matéria magnetismo e tratar da matéria mediunidade de cura. Por quê? É através dessas sensações, da gente saber dessa expansibilidade do perispírito, que a gente vai poder atuar. E ainda mais, saber que o perispírito vai liberar as suas energias de acordo com a nossa mente. Quando a gente vai doar fluido, a gente precisa impulsionar o fluido, né? Senão fica aquilo que Kardec diz. O homem mole tem o fluido mole, ele usa essa expressão. Né? O homem morno, eu acho que é o homem morno que ele fala, tem o fluido mole, ou seja, não dá impulsão. Então, no magnetismo, se a gente quer atuar através do magnetismo, a gente tem que impulsionar o fluido magnético, o fluido animal, pelo pensamento. E o que a gente aprendeu lá no Livro dos Espíritos? O espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Então o perispírito vai ser sempre o elemento mediador das sensações. Partindo disso, a gente começa a entender magnetismo e começa a entender mediunidade. E lá na página 30, nós vamos ler um trecho de André Luiz, do livro No Mundo Maior. Eu vou lendo aos pouquinhos e comentando com você, já que trata de um assunto técnico e ninguém é obrigado a saber, né? Está ele e o mentor que estavam auxiliando, né, mostrando a ele lá o cérebro. E ele diz aqui,
estamos diante do órgão perispiritual do ser humano, adeso à duplicata física, da mesma forma que algumas partes do corpo carnal têm estreito contato com o indumento. Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perispiríticas, vagarosamente conquistada pelo ser através de milênios e milênios, em renascendo entre as formas perecíveis do nosso corpo sutil, que se caracteriza em nossa esfera menos densa por extrema leveza e extraordinária plasticidade, submete-se no plano da crosta às leis de recapitulação, hereditariedade e desenvolvimento fisiológico em conformidade com o mérito ou demérito que trazemos e com a missão ou aprendizado necessário. O que André Luiz quis dizer aqui para nós? Que o sistema nervoso é a base principal de exteriorização daquilo que o espírito quer. A gente não disse, o espírito quer, o perispírito transmite, o corpo executa. Executar como? Através do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. Como é que a gente vai agir? Como é que a gente vai andar? Como é que a gente vai caminhar? Como é que a gente vai interagir se a gente não tiver um elemento de ligação entre o perispírito com o corpo físico? Então esse elemento, esse motor, vamos dizer assim, que vai dar ordem, vai ser o sistema nervoso. E qual é a base do sistema nervoso? As células nervosas ou neurônios, que são células altamente especializadas. Podemos dizer que são uma das mais especializadas e mais nobres do corpo humano. Até hoje, né, ainda não existe a nível de corpo físico, a gente sabe que a ciência vai avançar para isso, mas até hoje a gente não consegue fazer neurônio se reproduzir. São as chamadas células perenes. As outras todas se renovam. Elas são as mesmas desde que a gente nasce. O que acontece com o desenvolvimento são as ligações entre elas. Quando a gente é bebezinho, o que a gente não fala, não anda, não mexe, não interage de uma maneira ampla com o mundo? Porque as ligações vão se formando entre os neurônios aos poucos. Se efetiva de uma maneira real, mais ou menos entre os 7 anos de idade. Aí que a gente começa a tomar, por isso que se diz, começa a tomar posse do corpo e espírito aos 7 anos de idade. Realmente, por quê? Porque todo o aparelho dele nervoso já se encontra, as interligações feitas. Então fica mais fácil todo o aprendizado. Até então, ela vai se formando aos poucos. Por isso que tudo é uma etapa, né? A gente vai primeiro ser bebezinho, vai ficar sem falar, depois começa a balbuciar, daqui a pouco começa a engatear, daqui a pouco vai dando passo, daqui a pouco está andando, daqui a pouco está enxergando melhor, daqui a pouco está aprendendo a fazer rabisco, daqui a pouco está aprendendo a escrever e por aí vai, na medida do desenvolvimento. A gente sabe, através lá do Livro dos Espíritos, quando fala em mundos superiores, que nos mundos superiores a gente queima um pouco essas etapas. Por quê? O espírito mais evoluído não precisa ficar abafado pela matéria tanto tempo, durante 7 anos. Se eu não me engano, é a mensagem de Mozart, que ele fala lá na Revista Espírita. Ele diz que lá uma criança de 7 anos, eu não me recordo bem a idade que ele diz,
mas é uma idade grande. Vocês confiram lá, já que eu não pude compulsar isso, mas ele disse que lá uma criança de mais ou menos 7 anos, de 7 meses, né? A infância seria de mais ou menos 7 a 8 meses. Uma criança lá de 7 anos equivaleria a mais ou menos 20 e poucos anos nossos, porque já queima a etapa. O cérebro, como a gente vai ver aqui, desses espíritos é melhorado, né? As ligações deles se fazem com uma rapidez de que a gente, nós espíritos ainda, em mundo de provas e expiações, precisamos desse abafamento, né? Com esse abafamento todo, a gente já tem uma série de sensações, de recordações, de traumas que a gente não sabe às vezes de onde veio, mesmo sem recordar da outra encarnação, né? Fica como algo que a gente indefinido. Imagine se a gente não tivesse esse abafamento. Então isso é intencional para as nossas necessidades de evolução. Até aí, entenderam? Alguma pergunta? Eu estou aqui para repetir, né? Aprendizado é repetição. Quem não entender, né? Quem pergunta é ignorante por 1 minuto. Quem não pergunta e fica com a dúvida, fica ignorante para sempre, né? Então, pode perguntar, eu não me incomodo de responder, não. Tá? Até porque a nossa diferença não é nenhuma, né? Tanto vocês não estudaram o capítulo, como eu também não. Então diz ele aqui, que o cérebro reflete, né? O cérebro real é aparelho dos mais complexos, e que reflete dos mais complexos, em que nosso eu reflete a vida. Através deles, sentimos os fenômenos exteriores segundo a nossa capacidade receptiva, que é determinada pela experiência. Por isso, varia ele de criatura em criatura, em virtude da multiplicidade das posições na escala evolutiva. Nem os símios, né, nem os macacos ou os antropóides, a caminho da ligação com o gênero humano, apresentam cérebros absolutamente iguais entre si. Cada individualidade revela consoante o progresso efetivo realizado. Então, cada cérebro vai ter a sua peculiaridade. Cada um vai demonstrar as suas conquistas, os seus méritos e seus deméritos, pela capacidade de expressão, né, e de desenvolver o progresso no mundo, né? A gente vai ver aí o cérebro de um cientista, embora as células sejam semelhantes, se a gente for ver a funcionalidade, é muito diferente lá do selvagem lá na selva, que está ali apenas, muitas das vezes, suprindo apenas aquela necessidade familiar, a necessidade de grupo, a necessidade da sobrevivência básica. Mesmo lá, neurônio sendo neurônio em qualquer lugar, a quantidade de ligações, né, de elementos de ligações e de ações que ele é capaz de produzir, são diferentes do homem primitivo. Então ele diz, o selvagem apresenta um cérebro perispiritual com vibrações muito diversas das dos órgãos do pensamento no homem civilizado. Sob esse ponto de vista, o encéfalo de um santo emite ondas que se distinguem das que despende a fonte mental de um cientista. A escola acadêmica, na crosta planetária, prende-se à conceituação da forma tangível
em trânsito para as transformações da enfermidade, da velhice ou da morte. Aqui, porém, examinamos o organismo que modela as manifestações do corpo físico e reconhecemos que todo o aparelhamento nervoso é de ordem sublime. Então, o que ele quer dizer com isso? As ações são diferentes no cérebro perispiritual. Quando o espírito bate o olho em nós para nos analisar, ele pode aquilatar o grau de conquista de cada um, seja no campo moral, seja no campo científico, seja em qualquer outro campo. Né? Os espíritos com uma determinada conhecimento de, vamos dizer assim, aquilo que se chama de medicina psíquica no plano espiritual, que não tem nada a ver com a nossa medicina básica, né? O conhecimento do psiquismo humano, o conhecimento da alma humana. Esses espíritos batem em nós e eles já olham e vê o quanto a gente já conquistou de potencialidade. Ele pode dizer, fulano tem conquistas nessa parte. O que ele não diz? Você pode ir por esse lado ou por esse lado, porque eles nos conhecem, né? Eles nos analisam. Então, há uma diferença muito grande entre o encéfalo de um santo com o encéfalo dos cientistas. Ambos não estão trabalhando para o progresso. O cientista está trabalhando para o progresso. O santo também. Mas são emissões mentais de naturezas diferentes. A escola acadêmica, na crônica planetária, aprende-se a conceituação da forma tangível em trânsito para as transformações da enfermidade, da velhice ou da morte. É que ele quis dizer que nas escolas médicas do mundo, né, a gente olha o cérebro de uma maneira muito restrita, do nascimento até a morte. Aqui não, eles estão olhando o cérebro perispiritual. Né? Então, na escola acadêmica da crosta planetária, prende-se a conceituação apenas da forma tangível, daquilo que a gente pode pegar e ver, do trânsito, do nascimento, das enfermidades e da morte. A gente para aí. A medicina espiritual não. O médium lá na cura vai além disso. O magnetizador vai muito além disso. A gente está aprendendo na casa espírita a ver além disso, até para a gente tratar do espírito, porque a finalidade geral é a gente tratar do espírito. O corpo que a gente vai tratar, vai aliviar a dor do fulano, de ciclano, um dia vai descer para a terra, ou vai lá para o crematório. Mas e o espírito? Então a gente está aqui não só para tratar de corpo físico, né? Apenas de aliviar doenças que levam apenas uma vida. A gente quer muito mais. A gente quer tratar lá o perispírito e quer elevar as criaturas. E como a gente eleva as criaturas? Pelo estudo. Por isso da gente ter tanto estudo na casa espírita. Por isso que vocês não chegam para tomar o passe, a gente não chega para tomar o passe, chega lá e toma o passe. Não, tem um estudo, tem aquele preâmbulo antes do dispersivo, tem que vir no sábado. Tudo isso é para tratar o espírito imortal, vai além da matéria, né? A preocupação nossa é ir além. Por isso que a gente está aprendendo, Amilcar, isso tudo, para a gente ver além de onde a medicina para. Ficou claro, Amilcar? Então vamos lá. Ele diz aqui, porém, examinamos o organismo que modela as manifestações do campo físico e reconhecemos que todo aparelhamento nervoso é de ordem sublime.
A gente fala muito do computador, né? De ser a maravilha das maravilhas, e realmente foi um avanço, né? A gente vê computadores fazer cálculos astronômicos em segundos. Mas não existe computador melhor do que esse aqui. Quer um exemplo? A gente está aqui agora, estamos todos sentados aqui. A gente não precisa ficar pensando onde a gente está. A gente não precisa ficar pensando que roupa eu estou, que cor é a roupa dele, quem ele é, onde a gente está no ambiente, que dia é hoje, quem a gente deixou em casa, o que a gente tem para fazer. Tudo isso está se processando ao mesmo tempo. Vocês têm a noção de profundidade, a quanto eu estou de distância de vocês, a quanto está ventando em cima da gente, se está calor, se está frio, fora aquilo que a gente não percebe. A nossa digestão ocorrendo, a nossa diurese, o coração batendo, tudo isso por ordem do cérebro. Então não tem computador que se compara. Eu olho para ele, eu já sei quem é ele, eu já sei que é o Carlos, eu já sei que a gente já esteve junto, não sei quantas vezes, já estivemos lá na vibração, já estivemos no estudo, já me convidou para dar outras aulas. Tudo isso só da gente bater o olho. Esse processo, eu não preciso ficar pensando quem é o Carlos, o que é aquilo que ele está na face, é um óculos, é um guarda-chuva, é um chapéu. A gente não precisa, a gente de uma vez só está analisando tudo isso, fora aquilo que a gente não percebe. Coração batendo, fígado funcionando, fazendo enzima, fazendo proteína, a gente fazendo a diurese, eliminando as escórias, o bolo digestivo atuando, descendo, os nutrientes indo para o sangue, as células absorvendo, tudo isso numa velocidade e não para, a gente não desliga da tomada igual no computador, né? Mesmo quando a gente dorme, está lá atuando. E o cérebro perispiritual também, né? Esse aqui é uma expressão, vamos dizer assim, pálida, né? Materializada do nosso cérebro perispiritual, que tem muito mais potencialidade, né? Que a gente aqui está abafado pela matéria. Até aí foi, gente? Então ele diz, a célula nervosa é entidade de natureza elétrica, que diariamente se nutre de combustível adequado. Há neurônios sensitivos, motores, intermediários e reflexos. Existem os que recebem sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Em todo o cosmos celular, agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e recepção. A mente é a orientadora desse universo microscópico, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a seu serviço. Então a gente vai ver, a célula é um componente elétrico, a célula nervosa principalmente. Por isso que a gente faz o eletroencefalograma. Por que sai aquele risquinho lá no eletroencefalograma? Aquilo é uma ampliação de uma atividade elétrica que está ocorrendo dentro da célula. A célula sofre uma ação qualquer. Ela começa a ter, ela abre as membranas dela, começa a entrar cálcio, começa a entrar sódio, começa a sair potássio. Isso gera uma energia, igual fosse uma pilha. Seriam milhões de pilhas microscópicas. Não é assim a nossa bateria lá do carro? Quem tem carro e já abriu a bateria sabe que tem um lado positivo, um lado negativo, dividido por um montão de membranas de chumbo, né? Que são as placas junto com uma solução, né? A chamada solução de bateria, que antigamente a gente era obrigado a botar, hoje em dia não se coloca mais, pifou, a gente tem que jogar fora, né? Mas antigamente a gente comprava aqueles litros de solução de bateria, é mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia. Então, a cada pensamento, a cada reação exterior, essas energias se trocam,
Liberou essas energias, a gente começa a liberar um montão de hormônios, são os neurotransmissores, que fazem contato entre o neurônio e outro. Então, uma célula nervosa, ela não fica grudada uma na outra, vai passando corrente elétrica de um lado para o outro. Como é que isso se faz? Chega a corrente, vai fazendo essa troca de energia e dá uma ordem para ela soltar. Vamos supor uma célula produtora de adrenalina. Ela vai dar uma ordem para liberar a adrenalina. Essa adrenalina vai, ativa essa célula que vai ativar outra e assim vai em cadeia, numa velocidade astronômica, que a gente não pode nem imaginar, né? Milionésimos de segundo. Por isso que ele diz que a célula nervosa é entidade de natureza elétrica que diariamente se nutre de combustível adequado, né? Principalmente da glicose. Principalmente da glicose e de outras proteínas, mas a base principal é a glicose, que vai ser o alimento, né, dos nossos neurônios. Até aí foi, gente? Entenderam a natureza elétrica da célula? Mesma coisa no coração. Por que a gente bate o eletroencefalograma, o eletrocardiograma? Aquilo ali, ele mede todos os potenciais elétricos nas células musculares. São um pouco diferenciadas da célula cerebral, mas guarda uma relação de particularidade a nível de eletricidade. Então, por isso que ele fala, dentro da gente é como se existisse milhares de condutores e interruptores. Milhares de condutores em todo o cosmos celular, agita-se interruptores e condutores, elemento de emissão e recepção. Por quê? Ele diz aqui, existem os nervos que recebem e os que enviam as ordens, né? São os sensitivos, os que fazem a gente sentir, e os nervos motores que geram movimento, os que fazem os impulsos exteriores chegarem até nós e os que fazem a ordem do espírito se expressar em movimento. Então, quando eu tenciono levantar essa caneta, é porque meu espírito quis. O perispírito transmitiu, foi lá no meu cérebro e deu uma ordem de uma coisa que eu já aprendi a fazer. E até para fazer isso aqui, gente, nós demoramos milhões de anos. O macaco não pega em pinça. Só nós, seres humanos. O macaco pega como? Assim. Só nós. Para a gente pegar em pinça, gente, se vocês virem dentro do cérebro, a representação da área do cérebro relacionada ao polegar é uma área muito grande. Precisou de muitos milhares de experiências para a gente chegar a fazer isso. Porque com isso a gente dominou o mundo. A gente dominou o mundo. Quando houve aquela transição lá do princípio espiritual animal para o espírito hominal, que deu para dar aquela modificação posterior à matéria, nós conseguimos fazer isso. Então a gente acha uma coisa tão banal, né? Mas ninguém faz isso. Só os seres humanos. O macaco vai pegar assim. Então a gente às vezes olha os nossos dedos, nossas mãos, nosso rosto, tudo com desdém, né? Como se fosse uma coisa menor, quando na verdade demorou-se milhões de anos, desde o neurônio mesmo, desde lá da ameba que a gente começou a sentir as primeiras reações externas e começou a interagir com o mundo, até a gente dominar 2 células, 3 células, e assim foi milhões de anos, até a gente conseguir dominar trilhões de células. São trilhões de células que a gente domina. É como se fosse, somos deuses, né? Por isso que é dito lá no Evangelho, vós sois deuses. Somos deuses em potencialidade? Somos.
mas somos deuses também para nossas células. Nós comandamos esses trilhões de células, né, que trabalham incansavelmente. Quer ver uma coisa? Começa a fazer assim com a mão. Se você aguentar 2 minutos, aguentou muito. Vai doer. O coração faz isso durante 70, 80 anos diariamente, batendo em média 80 vezes por minuto. E não vai doer fazendo isso. Só vai doer se a gente tiver com angina, com infarto. Mas para trabalhar, ele não dói. As fibras nervosas dele de dor não existem para isso, para o trabalho normal. Olha que perfeição. Até a gente sair lá das primeiras células, até conseguir fazer um coração, olha quantos bilhões de anos nosso espírito foi experimentado. E a gente às vezes não se dá conta disso, né? Como é grandioso o nosso corpo físico. Aí ele diz, a mente é a orientadora desse universo microscópio, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram ao seu serviço. Dela emana as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulo, reagindo ante as exigências da paisagem externa ou atendendo às sugestões das zonas interiores. Então as células vão agir sob o poder da nossa mente, seja para as tarefas internas, seja pelas exigências interiores. Colocada entre o objetivo e o subjetivo, é obrigada pela lei a aprender, verificar, escolher, repetir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. Isso é nossa mente, né? No plano objetivo. Isso. Cérebro, certo? E a nossa mente? A mente é a expressão, é a energia que o espírito emana para pensar. O pensamento é o veículo da mente, né? Não existe uma definição de mente propriamente dita, né? Se define mente como uma energia, né? Como uma capacidade de gerar pensamentos. Essa que é a mente, né? Desse arcabouço conseguir gerar um pensamento de uma maneira contínua, de uma maneira que você produz realmente trabalho. Entendeu? Então, por isso que ele diz, a mente é orientadora desse universo microscópico. A nossa parte mental, a nossa parte pensante. Ficou claro? É ela que vai orientar todo o nosso pensamento. Isso no plano subjetivo, né? Ela vai ter que guardar. A mente guarda, a mente recolhe, a mente armazena. Tudo isso aonde? No espírito. No espírito. Fica guardado no espírito. Agora, no plano objetivo, recebe-lhe os atritos e as influências da luta direta. Da esfera subjetiva, absorve-lhe a inspiração mais ou menos intensa das inteligências desencarnadas ou encarnadas que lhes são afim e resultado das criações mentais que lhes são peculiares. Então ele dá uma outra função aí, uma outra propriedade da mente, poder receber emanações mentais de encarnados ou desencarnados. A gente repara, por exemplo, na telepatia. Por que existe telepatia? A pessoa, mesmo que não acredite em espírito, fala em telepatia. O fulano leu o pensamento do outro, fulano recebeu o pensamento do outro. Valeu. Ele é um bom médium. Eu só pensei que estava com sede, ele foi lá buscar. Como é que a gente fez isso? Eu pensei, ele foi lá buscar. Porque existe algo que vai lá
E que algo é esse que vai lá? Se não o fluido, se não os corpúsculos mentais. Então, pela própria telepatia que se fala muito, os parapsicólogos, muitas vezes até materialistas, falam tanto em mente. Mas qual seria o veículo da mente? Do pensamento, da telepatia, do outro transmitir ou captar? Se não fluido. E é aí que a gente começa a agir como magnetizador e mais tarde como médium. Então a gente pode receber influência ou inspiração de mentes desencarnadas ou encarnadas. Quer ver uma coisa? Vocês reparam nesses quebras-quebras que às vezes tem aí? Imagina aí dentro de um trem, para vocês verem a força mental e a força das pessoas entrarem na faixa do outro. O trem vai para entre uma estação e outra, aí aquele calor medonho, fica todo mundo já começa a reclamar, aí reclama do governo, reclama da linha férrea, reclama do trem, reclama da vida, reclama de Deus, vão reclamando e vai ficando aquela balbúrdia mental. Daqui a pouco um cisne fala, por que a gente não taca fogo ou quebra isso tudo? Daqui a pouco você vai ver pessoas que no dia a dia às vezes seriam incapazes disso, né? Vai naquela leva, por quê? Entrou dentro da faixa do outro. E como é que a gente entra dentro da faixa do outro? Energia mental, né? Através de que a gente não viu que o perispírito não está encerrado no corpo, ele irradia, transcende. Então é assim que a gente entra com facilidade na faixa do outro. De repente aquelas pessoas, trabalhadores normais, lá com a sua marmitinha, de repente se não acontecesse aquilo, seriam pessoas que não cometeriam nenhum ato daquele, se não tivesse diante de uma grande tensão e por invigilância entraram na faixa do outro. Então, isso é fácil, né? Da gente perceber. Parece que uma coisa não tem a ver com a outra, mas a gente vai vendo a potencialidade do fluido, a potencialidade do nosso pensamento, né? Do outro querer fazer alguma coisa, ou em malefício, ou em benefício de alguém. Aí ele diz, ainda que permaneçam aparentemente estacionada, a mente prossegue seu caminho sem recuos, sob a indefectível atuação das forças visíveis ou das invisíveis. Se a química fisiológica, se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual, como possuímos a orgânica e a inorgânica. Existimos extrema dificuldade em definir-lhe os pontos de ação independente. Quase impossível determinar a fronteira divisória porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Então a gente vai vendo que a parte mental é a parte mais sensível, né, que mais se aproxima da parte perispiritual. É o elo que está mais próximo, vamos dizer assim, a sutileza do perispírito. Daí ser impossível definir no cérebro onde começa a matéria, onde começa o espírito, a gente olhando lá do plano espiritual. Então ele diz, por isso que a gente nunca recua. Mesmo aquelas mentes que parecem estacionárias, eles estão agindo no mundo, estão interagindo com o mundo, estão adquirindo uma experiência que mais tarde vai ser usada para o bem. Vocês peguem aí um conquistador desse, um homem desse aí que faz uma guerra, pegue aí um Adolfo Hitler, não? Um homem que teve a capacidade de dominar um montão de mentes, né,
por um fim que a gente já conhece, que não precisamos comentar. Né? Aparentemente, foi uma existência nula, né? Do ponto de vista, se a gente usar do progresso, do ponto de vista do progresso moral, né? Mas a nível mental, ele usou a mente dele. Usou por mal, usou. Agora imagina quando ele aprender a usar todo esse magnetismo que ele usou para dominar uma multidão. Imagine ele usando esse mesmo magnetismo. A gente sabe que magnetismo é neutro para o bem. Então, a nível de magnetismo, ele avançou. A nível moral não, está estacionado. Mas a nível de ação, ele não estava parado. Ficou claro isso, gente? Então, quando ele der aquele salto, tá mal comparando, né? Não tem nada a ver uma alma com a outra, mas a gente vê Paulo de Tarso lá, quando se transformou. Embora ele fosse um homem amante da lei, né? Mas quando ele se transformou, todo aquele amor que ele tinha pela lei mosaica, capaz de matar, como ele mandou matar Estevão, como ele ajudou a apedrejar o Estevão, ele usou todo aquele magnetismo para levantar a multidão de cristãos, para se fazer respeitado perante aquela multidão, para ter autoridade moral perante a multidão, pelos sacrifícios, pelas renúncias, por tudo que ele fez, ao ponto de no final ele poder dizer: já não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Foi a utilização do magnetismo durante a vida toda. Tio Alt já deve ter contado aqui para vocês, né? Ele sempre fala desse exemplo de Simão Pedro, né? Simão Pedro está lá no Atos dos Apóstolos, que quando Simão Pedro passava já na velhice, depois de tanto trabalho lá na casa do caminho, as pessoas colocavam os doentes na rua, que sabia que Pedro ia passar, para que somente a sombra dele passasse sobre as pessoas e as curavam. O que curava? Será que era a sombra de Pedro? Era o magnetismo, que ele, como a gente viu, transcende, né? Ele, com aquele amor extremado pelos chamados filhos do Calvário, né? Como era chamada aquela população que ele atendia, né? Jesus até diz para ele: Pedro, cuida dos filhos do Calvário, né? A gente vê isso lá em Paulo e Estevão. Então a gente vê aquele amor extremado, a vontade de ajudar dele era tamanho, que ele ia passando aquilo, ia se irradiando, ia curando as pessoas que entravam dentro da faixa do socorro, né? Se botasse um de nós, a gente ia ficar lá largado, que a gente não ia querer entrar na faixa do Pedro. Não, esse pescador aí, ignorante, coisa e tal, sabe menos que eu, a gente ia ficar lá no chão, ia passar a sombra, ia passar o sol, ia passar o magnetismo, e a gente ia ficar lá sentado. Pelo menos eu e Carlos, não sei você. Então ele diz aqui: no corpo físico diferenciam-se as células de maneira surpreendente. Apresentam determinada personalidade no fígado, outra nos rins e ainda no sangue. Modificam-se infinitamente, surge e desaparece aos milhares, em todos os domínios da química orgânica propriamente dita. No cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. Então, as outras atividades ocorrem de uma maneira bem mecânica, né? A parte, vamos dizer assim, automática do cérebro, que a gente conquistou ao longo dos milênios, realiza nossa digestão, a nossa diurese, nosso batimento cardíaco, sem a gente precisar pensar. André Luiz, vocês vão ver no capítulo 5, André Luiz falando lá do livro No Mundo Maior, ele divide o nosso cérebro em 3 andares: o cérebro perispiritual e o cérebro físico mesmo.
como a parte superconsciente, que é o cérebro que a gente vai usando à medida que se espiritualiza, né? Tanto que a zona mais ou menos utilizada. Ele diz a parte do córtex, é as coisas do dia a dia. Córtex quer dizer cortiça, né? A parte que a gente usa no dia a dia, é o segundo andar, e tem o terceiro andar, que é a parte do cerebelo, bulbo, medula, que as coisas ocorrem sem a gente precisar pensar. Então vocês releem lá, vocês vão entender melhor isso, agora que eu dei essa explicação. Então se diferencia por isso. Então ele diz lá, dos lobos frontais, são as zonas de associação, quase brilhantes, por isso que o espírito vai bater o olho na gente, vai ver em qual posição do nosso cérebro o nosso espírito está se prendendo mais. O córtex motor, até a extremidade da medula espinhal, é diminuída a claridade. E nos nossos gânglios basais, nessa parte mesencéfalo, ponte, bulbo, o homem, quando se liga apenas à zona do prazer, não tem objetivo superior, toda a parte dele vai se ligar mais, vai ficar preso mais a essa parte, a parte do instinto, que a gente faz sem pensar. É a parte que desenvolvemos como animais, tanto que se chama de cérebro reptiliano, né? Igual dos répteis, né? A gente conhece isso em medicina como cérebro reptiliano. Então o primeiro andar seria do superconsciente, das atividades diárias e do subconsciente, das zonas mais inferiores. Então as células, elas se diferenciam, né? Por isso que os espíritos falam para Kardec, aí agora que a gente entende por que era necessário a junção do espírito com a matéria. O que os espíritos falam para Kardec? Lá no Livro dos Espíritos, vamos recordar, de 6 anos atrás, quando vocês estudaram lá. É necessária essa necessidade para intelectualizar a matéria. E quando o espírito dá uma modificação de uma célula para outra, a célula lá do estômago produzir ácido clorídrico, produzir um montão de coisa, a célula pancreática produzir insulina, glucagon, produzir fermentos da nossa digestão, a célula cardíaca ser responsável pela contração, por batimento, as células musculares pelo movimento. Ele não está intelectualizando a matéria? Que na verdade, se a gente for pensar de uma maneira mais alta, cada célula nossa, no futuro, vai ser um ser isolado. Esse elemento espiritual diminuto que forma a nossa célula, eu sei que isso é uma complicação geral, né? Um dia, eles evoluirão e se afastarão desse princípio, e aí vai ser a ameba, e daí vai caminhar. Cada célula nossa está se especializando para um dia ser uma célula sozinha, um animal sozinho. Tanto que tu pegar uma célula, botar num meio adequado vamos dizer, de cultura, né, de água, oxigênio, nutriente, ela vai se comportar quase como uma ameba, enquanto ela tiver vitalidade. Então, eu sei que você fica vago demais, mas todas as nossas células são elementos que estão junto a nós, guardando também o seu princípiozinho espiritual. Estamos intelectualizando a matéria. Aí ele diz aqui, os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis, né, no cérebro, como eu falei. A paisagem delicada e superior é sempre a mesma.
porque o trabalho da alma requer fixação, aproveitamento e continuidade. A gente não precisa lembrar o que comeu há 3 anos atrás, mas o cérebro precisa lembrar das ações que ele fez, do que ele aprendeu, do que ele desenvolveu, do que ele armazenou. Senão a gente não teria chegado, por exemplo, a esse estágio, se a gente não recapitulasse, né? E cada vez a gente foi se utilizando mais, né? Para a gente, por exemplo, fazer um movimento de apontar num lugar correto, a gente precisou de milhares de anos para o nosso cérebro se desenvolver, para a gente ter a noção de distância, de profundidade, da nossa força muscular, né? Demorou milhares de anos, porque quando a gente vai apertar o interruptor, a gente não vai nem antes, nem depois, nem para cima, nem para baixo. Isso é recapitulação. A gente fez movimentos assim, trilhões, 4 trilhões de vezes, né? E isso armazena no cérebro. Por isso que as nossas células cerebrais são perenes, né? Elas mantêm quase sempre a mesma, insubstituível. Já o estômago pode ser um alambique em que o mundo infinitésimo se revela em tumultuária animalidade, aproximando-se dos quadros inferiores da vida, porquanto o estômago não necessita recordar compulsoriamente que substância alimentícia lhe foi dada a elaborar na véspera. Então não se preocupe se esqueceu o que comeu ontem, né? A pessoa fala, não sei nem o que eu comi ontem, não precisa mais se preocupar. Só para vocês terem uma ideia, o epitélio, as células que revestem o estômago, duram só 5 dias na gente. São renovadas a cada 5 dias. O órgão da expressão mental, contudo, reclama a personalidade química do tipo sublimado por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas e lembradas, sempre que oportuno e necessário. Intervém, então, a química superior, dotando o cérebro de material insubstituível em muitos departamentos do seu laboratório. Então a gente vê que o cérebro realmente é de natureza superior, porque isso precisa ficar guardado no espírito. Todas as nossas situações, né, que gerem um aprendizado, que gerem uma conquista, há de ser armazenada por nós, porque isso vai nos servir no futuro. Tudo que a gente aprendeu, a gente às vezes pensa, até meu serviço de dona de casa eu acho tão banal, tão simples. Mas o que a dona de casa está aprendendo muitas das vezes? A não ser disciplina, a aprender atos de repetição, a fazer as coisas de uma maneira mínima, mas de uma maneira correta. Isso é semelhante ao aprendizado, às vezes, que o cientista está fazendo lá no laboratório. A mesma disciplina, embora seja com finalidade diferente, a gente pode crescer como espírito em qualquer atividade que a gente tiver. E dando passo mais ainda, né? A gente vai ver que nós, como espírito, porque isso que a gente faz aqui agora, da paz, agir sobre o espírito do outro, sobre o perispírito, é uma antevisão daquilo que a gente vai fazer lá no plano espiritual. Se a gente já for com esse aprendizado, já for com a matéria mental preparada, já for com o coração apto a servir, a gente como espírito não vai faltar serviço para a gente, para nenhum de nós aqui. Não estaremos desempregados lá. Então, como eu sou pontualíssimo, o meu ainda falta então 1 minuto, que eu estava me guiando pelo de lá. Aonde? Estudando o cérebro, aqui.
estudando o cérebro, para o qual, entretanto, remetemos o leitor, analisemos essa definição. Lá na 33, o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana, né? Porque daqui para baixo, todas as nossas manifestações são de naturezas puramente fisiológicas e passageiras. O comer, se alimentar, o reproduzir, né? São tudo daqui para baixo, né? De natureza transitória. A gente no plano espiritual não vai precisar comer, não vai ter o mesmo tipo de respiração, não vamos reproduzir, não vamos precisar da sexualidade, né? Não vamos precisar de nada disso, né? Então daqui para cima, né, é o órgão sagrado da manifestação da mente, da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Embora tudo isso em nós, não existe nada em nós que não seja divino, né? Não é porque as pessoas ouvem mal ou ouvem o que não deve que o ouvido vai ser culpado, né? Não é porque usamos da sexualidade de uma maneira errônea, com o aparelho reprodutor, deixará de ter as qualidades divinas, né? Não é porque a gente sente mal que o coração deixará de ser um órgão sublime, né? Tudo é a gente caminhando da animalidade para a espiritualidade. Valeu.